olha, o rei do Estado mínimo lá no Rio Grande do Sul. O rei da terceira via, o queridinho da terceira via, dos liberais, quer privatizar tudo. O Estado tem que ser pequeno, tem que diminuir o tamanho do Estado, diz o Eduardo Leite. Só que lá no Rio Grande do Sul, vocês se lembram daquela história de que o governo federal estava atrapalhando a chegada de doações no Rio Grande do Sul? Era mentira. Mas agora aconteceu um fato lá no Rio Grande do Sul. A Brigada Militar, no governo do Eduardo Leite, resolveu apreender o caminhão que estava distribuindo comida quentinha, refeição, marmita para a população desabrigada. Está aqui, ó, cozinha solidária. A gente tem mostrado, a Heloísa Vilela foi lá mostrar o trabalho que já existia e foi reforçado durante esses dias de desespero, frio, fome em Porto Alegre. O que fez a Brigada Militar? Dá o documento aí, meu querido. Não, bom, não é com esse sotaque, é com sotaque gaúcho, mas me dá o documento. E aí estava sem o licenciamento. E apreenderam o caminhão. Então, é uma falta de sensibilidade no meio dessa tragédia. É estado mínimo para alguns, para outros é estado máximo, né? É estado para atravancar, para atrapalhar, para massacrar as pessoas que estão distribuindo comida lá em Porto Alegre. Esse personagem também, o Eduardo Leite, é aquele que desde o começo era da turma do não vamos politizar, não vamos politizar, não vamos politizar. E aí hoje a gente entendeu por que ele não queria politizar. O Eduardo Leite fez uma confissão pública numa entrevista para a Folha de São Paulo. Eu destaquei aqui o querido Juremir Machado, que é um escritor, o Chico Sá conhece bem, jornalista, escritor, historiador, né? Conta muitas histórias lá do trabalhismo gaúcho. E ele escreve, o Juremir, jornalista lá do Rio Grande do Sul, confissão. Estudos alertaram, mas o governo do Rio Grande do Sul tinha outras agendas. O Leite deu essa entrevista para a Folha de São Paulo. O que ele disse na entrevista? De fato, chegaram estudos alertando para os riscos ambientais, mas a nossa prioridade era outra. A nossa agenda era principalmente a agenda do equilíbrio fiscal, do Estado mínimo. Então, ele confessou que ele sabia que vinha pela frente algo desse, quer dizer, talvez não soubesse que seria desse tamanho, mas que tinha os alertas emitidos pelos órgãos, pelos institutos de pesquisa. É uma confissão pública. Chico, se fosse governador de partido de esquerda, já tinha pedidos de impeachment, tinha matéria todo dia, tinha editorial, cobrando para derrubar o Eduardo Leite. Mas nós estamos no país do não vamos politizar. O Eduardo Leite finge que é técnico, o Sebastião Melo finge que é técnico, o Dória fingia que era técnico, até o Bolsonaro com o Paulo Guedes fingia que tinha um governo técnico. O Tarcísio não é a ala técnica do bolsonarismo. A ala técnica é coisa nenhuma. É a direita liberal da destruição do Estado, que não deu bola para os alertas do desastre ambiental, Chico. Rodrigo, se fosse um governador de esquerda, cairia com essa confissão. Sim. Estou confessando uma culpa, é confissão, eu confesso, eu, Eduardo Leite, confesso. Cairia, teria impeachment na Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul. Pois é, mas ele segue a ser tratado, Gabi, Chico, como uma espécie de estadista da terceira via. Lembram que na eleição tinha o Bolsonaro de um lado, o Lula, detestado pela mídia tradicional, e aí surgiu a terceira via, era a direita limpinha, que come com garfo e faca, ou a direita de sapatênis, né? E o Eduardo Leite era o preferido na imprensa, disputou com o Dória, né? O Dória passou um rolo compressor, até ganhou a disputa interna do PSDB, mas na imprensa o Eduardo Leite era o preferido e pelo jeito continua a ser. Não sei quais são os compromissos. O que aproxima o Eduardo Leite desta mídia? Eu sei que ele é bancado por empresários, pelo agro, pela turma do tem que diminuir o tamanho do Estado. Essa é a turma que banca o Eduardo Leite. E na hora que tudo dá errado, ele corre para Álvares e Marçal, que é a empresa onde o Sérgio Moro também buscou abrigo quando perdeu o emprego como ministro. É a mesma empresa. Mesmo endereço. Empresa de consultoria internacional, aliás, mais voltada para questões jurídicas. O que a Álvares Marçal vai ajudar o Eduardo Leite depois de uma tragédia dessa? É a terceirização do Estado. Eles estão privatizando a tragédia e a solução para essa situação terrível. É uma direita
liberal. O Eduardo Leite, se não tivesse no meio dessa tragédia, tenho certeza que estaria lá naquele jantar com o Luciano Huck.